Eu vou fazer até a pergunta mais depois sobre o Dorival para eles. Que o Dan é um fã número 1 do Dorival. Eu já tive várias discussões com o Dan sobre o Dorival Júnior, mas eu vou deixar para depois. Vou até aproveitar também se tiver uma informação, né, Macedo, sobre o Vitinho. Vitinho, o que vocês acham do Vitinho? Qual que é o outro vinculado? É o Vitinho, o Sá, Vitor Sá. Vitor Sá e Vitinho. E se vocês pudessem escolher um, qual vocês escolheriam? Assim, pensando no que o Dorival pensa e no que o Corinthians precisa no também. elenco do Corinthians, que o Corinthians precisa, qual dos dois seria ali o ideal caminho que eles poderiam arriscar? Já que os dois talvez, acho que vai vir, pelo menos, ao que parece, a negociação é sem custos, né? Sem custos. Por isso não vai precisar investir a grana para contratar, né? Pelo menos comprar, né? Cara, é uma boa pergunta. Assim, eu acho os dois jogadores interessantes. Não sei se os amigos concordam. Eu só não tenho dúvida se o Vitor Sá viria livre. Ele tá livre lá no. Ele tá um ano, né? Eu acho um ano de. Não, um ano de contrato. Até junho do ano que vem. É verdade. Porque lá tem aquela cláusula que os caras na Rússia eles podem acionar, né? Não sei se seria o caso do Vitor Sá. O Vitinho tá vindo livre. Eu, em vias de regra, eu sempre preferi o Vitinho. Só que também tem que ter um entendimento que, na minha opinião, a passagem do Vitinho na Arábia Saudita ela foi um pouco abaixo do que eu achava. Ele jogou no Al-Tifaq e no Al-Shabaab. Ele passou Tifaq, Shabab, Tifaq. Foi emprestado um ano. Nem no ano desse aqui do Shabab ele lesiona, ele quase não joga. Mas a temporada 24-25 do Vitinho, guardada as proporções da liga que ele tá, né? Foi boa. Foi uma temporada de 14 participações diretas para gol. Na época do Flamengo, o pessoal pegava muito no pé do Vitinho, assim, porque ele foi caro e tal. Tratava ele como se fosse um jogador terrível, assim, mas ele ajudava muito o Flamengo. Era uma peça de elenco ali bem interessante. Acho que os últimos 6 meses não foram tão bons, mas o ano anterior dele ali foi bem positivo. Acho que foi 2020, se não me engano. Assim, é um jogador que eu gosto, é um cara ambidestro, né? O Vitinho, ele trabalha bem com as duas pernas, é um cara que pode ser um beirada vindo de pé trocado, ele pode ser aquele segundo atacante, eventualmente atrás de um centroavante mais fixo. Eu acho ele bem interessante. O Vitor Sá, ele no Brasil, ele rendeu num nível competitivo recente bom, né? Que foi no Botafogo. Lá naquele ano do vice-campeonato. Do vice-campeonato, o Botafogo acabou ficando em quarto, né? Que ia ser campeão, não foi. Então, são dois jogadores interessantes. Acho que se eu fosse escolher hoje, eu acabaria escolhendo o Vitinho pelo pacote maior da obra. Mas o Vitor Sá não seria uma opção ruim. Mas como o Vitinho tá livre no mercado, eu acho que eu ficaria com ele. E você, Dan? Eu vou seguir a mesma linha, mas se os dois estivessem livres, eu iria no Vitor Sá. Eu acho que o Vitinho, ele é muito bom jogador, só que desde quando ele está aqui no Inter, ele sempre foi aquele cara que os torcedores falavam que faltava determinação nele. Falando em termo mais rude, preguiçoso da bola. Tipo é um Thales. Jogador que... Isso. Não, o Thales não é preguiçoso. Ele só peca em muitas características em campo. Até que ele tem uma passada meio diferente, mas enfim. O Vitor Sá é um jogador que eu acho que o Corinthians não tem no elenco. Ele é um pouco diferente do Vitinho, aquele jogador mais de velocidade, de drible, cortando pro fundo, que ele tem até aquele elástico dele que caracteriza o jogador. Aquele jogador que corta pro fundo para buscar um cruzamento ou um passe na área. Não é um jogador de muitos gols, muita finalização. É um cara que mais distribui. O Vitinho é muito mais técnico que o Vitor Sá. Ele já provou isso no Internacional, onde ele foi muito bem. No Flamengo, que ele foi bem. Até na Arábia, ele fez bons jogos. Só que esperava mais por o nível dele na Arábia. Mas se tivessem os dois livres, Vitor Sá. Como o Vitinho tá livre e o Vitor Sá não, eu acho que a aposta no Vitinho é mais saudável pro Corinthians hoje. Vamos lá. Primeiro contexto que eu quero perguntar para vocês. Qual Dorival Júnior a gente está falando, né? Dorival Júnior, qual esquema que ele vai colocar? Porque a gente vai... Qual contexto que esse jogador vai ter? Né? Por exemplo, eu tenho um Dorival Júnior que ganha a Copa do Brasil no 4-4-2 losango, que eu particularmente gosto muito, porque tem todo mundo jogando com 4-3-3, então volta esses esquemas do passado, né? Quando se tem muita linha, nesse movimento nenhum dos dois. Se ele for jogar com três atacantes, com 2 beiradas e só um centralizado, a minha aposta seria Vitor Sá, por ser mais a cara do Corinthians. É uma frase do Mourinho que eu gosto muito, né? Antes de ele treinar, né, um clube, ele sempre estudava a torcida. Eu acho que todo jogador devia fazer isso também.
né? Antes de eu querer jogar no Corinthians, vou estudar. Pô, será que a torcida do Corinthians vai gostar de mim? Eu acho que o Vitinho não tem a cara do Corinthians também, concordo com o Dan. Vou discordar do Baza, mas isso é normal, né, Baza? A gente discorda todo dia umas 25 vezes. Até um convencer o outro. Mas eu acho que o Vitinho não tem a cara do Corinthians, cara. Ele tá muito abaixo. E eu acho que o Victor Sá vem livre. Dá para negociar nessa linha também, tá? E tem mais, eu trazia o Benteke também, o Said não tá aí, mas o Said me apoia nisso aí. O Benteke só tá vencendo o contrato e eu acho que ele é a cara do Corinthians seguindo essa linha. Eu falei cara do Corinthians, falei de Benteke, porque eu ainda Benteke acho ou Carlos Vinícius, Dani? Porra, Benteke, né, meu irmão? Não tem nem o que ver, né? São características diferentes, diria, Felipe Barros, totalmente diferente. Daria para jogar até os dois juntos. Mas eu acho que numa referência, né, brincadeiras à parte, eu acho que tem que ter a cara do Corinthians. Cara, onde você vai jogar? Você traz hoje, se eu sou scout do Corinthians, eu trago um volante que não dá carrinho? Não tem como. Eu trago um volante que não vai ser aquele cara que vai ser carrapato e vai trabalhar em cima. É isso que eu tô falando. Conhecer o que... Porque o que faz o time do Corinthians crescer? Qual o fator arena? O que faz aquela arena pulsar? É o time jogar com a cara do Corinthians. Então não adianta, cara, você pode trazer quem você quiser. Se não tiver identificação, não dá certo no Corinthians, tá? Então eu escolheria sempre jogadores com mais identificação. Não que o Vitor Sá seja o corintiano, né, master, mas ele tem mais jeito, né, mais cara de Corinthians pelo jeito de jogar do que o Vitinho, tá respondendo. Então eu procuraria nessas linhas. Por isso que eu falei mais da raiz de ir para o interior de São Paulo. Pô, cara, tem muito a identificação e o mental e a identificação com o Corinthians vale muito, na minha opinião, quando a gente fala de Corinthians, que é diferente, né? A arena pulsa de um jeito diferente quando o jogador é identificado, quando o time é identificado com o Corinthians. E isso vale muito para técnico também, viu, Daniel? Muito também. Quando o Dorival foi contratado, eu acho que o Dorival não tem zero cara do Corinthians. Zero. Entendeu? E pra mim vale muito isso também. O Dorival é mais na dele, ele não é muito aquele cara de motivação, de energia, de pulsação. Eu não vejo isso. Técnico, presidente, eu acho até um pouco menos do que o jogador, né? Porque técnico também é. Então, eu não acho que técnico. Se fosse por isso, a gente. Né, o Renato Portaluppi seria a cara do Corinthians, Sim. Queria ficar lá, chutando a bola para fora, fazendo tudo aquilo, e eu considero um ótimo treinador. Mas, por exemplo, o Dorival, eu acho, por exemplo, o Carille, né? O Carille, se não tivesse ganho, teria a cara do Corinthians? Não, zero. O pessoal lembra do título do Carille e chama ele de novo, mas se você pegar o Carille mesmo no banco ou do lado ali, a parte anímica dele é bem parecida com o Dorival. Então, o que vai fazer o Dorival ter a cara do Corinthians é título. Ser campeão. Título. Aí, treinador não digo, mas jogador eu acho que tem muito, cara. Tem muito com isso. O jogador tem que entender aonde ele vai jogar, que é totalmente diferente isso. E por isso que um jogador dá certo num lugar ou não. Por exemplo, no Fluminense, um jogador tem uma característica totalmente diferente da do Corinthians. No Santos tem uma diferença. Pode jogar bem lá, no Corinthians pode jogar mal, justamente por essa questão. Existe, eu não gosto do termo, mas eu vou usar, né, para o pessoal entender, o tal do DNA, né? Poxa, no Corinthians esse tipo de perfil vai dar certo, no Flamengo não vai, e vice-versa. Então, eu acho que num momento de reconstrução isso é muito importante.